6 cuidados que você deve ter após a relação sexual. Fala meninas, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Dr. Bruno Jacó. Esse aqui é o maior canal de saúde da mulher do mundo. E estamos na segunda temporada, estamos de design novo, né? Mas o conteúdo continua o mesmo e hoje eu vou falar sobre 6 cuidados pra você ter após a relação. Doutor, mas pra que serve esse cuidado? É pra prevenir de IST? Não, na verdade, se você realmente tiver contraído alguma IST na relação que você teve, esses cuidados não vão mudar nada. Eles são muito mais sobre higiene e cuidado íntimo do que sobre propriamente ISTs. Primeira grande dica, e eu acho que isso não deveria nem ser uma dica, deveria ser uma lei, é lavar bem a sua periquita após a relação sexual. Vamos lá, que isso é uma coisa bem importante. Isso pode parecer meio óbvio, muitas pessoas agora vão olhar e falar: isso é muito óbvio, doutor. É lógico que tem que lavar, pelo amor de Deus, tava com o peru ali, o peru é sujo. Mas não é bem assim, tá bom? Porque às vezes, quando você tá tendo relação e você acaba tendo um orgasmo, é muito comum você querer dormir, é muito comum você querer ficar abraçada com o cara que você tava, é muito comum você querer ficar deitada, é muito pouco provável que você, assim, que terminar a relação, você vai direto lavar a periquita. Mas é bem importante, tá bom? Porque às vezes algumas bactérias que o seu parceiro pode ter no pênis podem passar para a periquita. E eu não tô falando de HPV, eu não tô falando de alguma coisa que vai deixar você com muita, assim, uma coisa muito grave. Eu tô falando mesmo de Gardnerella, eu tô falando mesmo de candidíase, até da própria clamídia, por que não? Algumas bactérias você pega na relação sexual e elas não são exatamente alguma coisa muito grave, certo? Às vezes um parceiro seu que tem um tipo de cândida diferente que você tem na vulva, ele pode tá te passando essa cândida, principalmente se for um parceiro novo, uma pessoa que está tendo relação pela primeira vez. E não porque ele é sujo, e não porque ele tá te passando alguma coisa e você tem que mostrar pra ele que está com nojo dele e vai correndo tomar banho. É porque você tem cândida na sua periquita, eu sempre falo isso. O seu parceiro tem cândida no pênis e vocês não precisam necessariamente ficar trocando essa cândida. Se você tem, por exemplo, a cândida albicans, ele tem a cândida glabrata, se você tiver relação com ele e não se lavar depois, às vezes aquela cândida pode na sua periquita fazer uma candidíase e você ficar toda hora tendo corrimento. Então é muito bom que você se lave, principalmente para tirar aquelas bactérias que ficam externo. Não precisa lavar dentro, tá bom? Apesar de que a relação sexual é feita dentro, mas não precisa lavar dentro. Eu acho que não é uma questão de extrema importância para você lavar dentro e não é uma coisa que vai mudar muito a sua higiene, mas muitas bactérias ficam por fora, principalmente quando o parceiro tem pelo, e isso às vezes pode trazer algumas bactérias do pelo pra periquita e pra uretra, pode ajudar muito se você lavar ela após a relação sexual. Segunda dica, fazer xixi após a relação sexual. Isso é muito interessante, né? Principalmente em algumas posições, como por exemplo quando você fica por cima do seu parceiro, ou toda a posição que você tá barriga com barriga, certo? Pode ser papai e mamãe, ou com você por cima. E se o parceiro tiver com pelo nessa região, é muito comum que a sua uretra fique bem em contato com os pelos dele. Se ele tiver com a higiene mais ou menos, né, a sua uretra, que é a uretra da mulher, ela é mais curta e mais larga que a do homem, é uma excelente entrada para as bactérias subirem pela sua uretra. E aí não estou nem falando de IST. Você pode ter uma infecção urinária. E uma infecção urinária, quando as bactérias sobem pela uretra e atingem a bexiga, é muito comum você ficar tendo dor depois da relação sexual por uma questão de higiene. Eu não estou falando que isso é sujo, eu não estou falando que isso é comum. O que eu quero dizer é que muitas vezes algumas mulheres têm mais facilidade de ter infecção urinária do que outras. E se você ficar tendo relação, principalmente em posições que vão deixar a sua uretra bem em contato com pelo, com suor, ou com algum outro tipo de secreção, você pode sim levar bactérias para a uretra e ter infecção urinária. Quando você faz xixi depois da relação, vamos fazer de uma forma bem lúdica, mas imagina que aquelas bactérias estão subindo pelo túnel da uretra e você consequentemente faz xixi e você consegue expelir boa parte dessas bactérias. Então é muito interessante para a mulher e para o homem fazer xixi para limpar o canal da uretra logo depois da relação sexual. Mesma coisa, não é que isso vai te prevenir ou evitar que você nunca mais tenha infecção urinária na vida, mas ajuda muito a tirar as bactérias, porque a urina é estéril. Ajuda então a tirar as bactérias que estão subindo, bactérias diferentes da sua flora, que estão indo em direção à sua bexiga e você mecanicamente manda elas embora. Outra dica muito importante para você fazer após a relação sexual é observar se você vai ter algum sangramento. É muito comum meninas com algumas lesões no colo do útero terem sangramento depois da relação. Às vezes
vezes, por você ter tido uma relação mais intensa, uma relação menos lubrificada, ou ter pego um cara com o pênis maior, você pode ter um sangramento porque rompeu um pouquinho daquela pele lá de baixo, tem um sangramento, ou um pouquinho do ímã que sobrou da sua primeira relação. Mas se você, toda vez que transa, tem um sangramento, e principalmente um sangramento marrom, pode ser alguma coisa lá em cima que tá com problema. Pode ser um cisto de Nabor, pode ser um ectrópio, alguma alteração do seu útero, que eu já expliquei isso em outro vídeo, mas pode ser também uma ferida de HPV, que deixa o colo mais fino, mais friável. Então, se você toda vez que tem relação sangra, procura seu ginecologista. Às vezes pode ser uma coisa pior. Quarta dica, que eu acho até uma das mais importantes, também não deveria estar aqui, que é usar camisinha. Tá? Eu vou me abster de comentários sobre isso porque usar camisinha deveria ser requisito básico para você ter relação. Mas vamos fingir que não é. Meninas, usem camisinha, tá? Essa é a dica de número 4. Do mesmo jeito que eu falei para você observar algum sangramento, a dica de número 5 é para você observar odores. É muito comum as meninas terem relação com um cara que nunca tiveram na vida. Logo depois da relação, ela começar a sentir um cheiro muito esquisito, principalmente um cheiro de peixe. E aí, qual que é a primeira coisa que vocês pensam? Ai meu Deus, o que aquele cara me passou? Né? Porque eu não tava com cheiro nenhum, agora tô com um cheiro horrível. O que aconteceu? Isso é muito interessante, vamos lá. Na verdade, ele não te passou nada. A bactéria que apareceu é uma bactéria sua, a Gardnerella. A Gardnerella, ela costuma se manifestar, as aminas que fazem o cheiro de peixe podre, que principalmente a cadaverina, elas se manifestam, elas evaporam e fazem o cheiro em meio básico. E a periquita é um meio ácido. Então imagina, a sua Gardnerella tá ali, de boa, com as aminas tranquila, e aí, tudo convivendo em meio ácido, você vai lá e tem relação com o cara e ele goza dentro. Quando ele goza dentro, o esperma é mais básico, ele é menos ácido. Então, quando ele ejacular dentro da sua periquita, aquele meio que é ácido vai ficar mais básico. E aí, as aminas evaporam e vai fazer um cheiro. Ou seja, ele não te passou nada, ele só está manifestando uma bactéria que você já tem. Porque a sua periquita é ácida e não acontece nada, mas quando ejacula ela fica básica e aí evapora e sai aquele cheiro horrível. Ele não te passou nada, é uma bactéria sua. Então, se você tiver odor depois da relação sexual, procura o médico, porque isso pode ser Gardnerella. E por último, também uma coisa para vocês observarem, terceira coisa para vocês observarem depois do sexo, dor. É muito comum vocês durante o sexo ou após o sexo, mas se você tiver dor toda vez que transa, leva isso pro seu médico. É claro que relações mais intensas ou com pênis um pouquinho maior vão doer, mas se for toda vez, sempre com o mesmo parceiro, começa a pesquisar isso daí. E se gostou do vídeo de hoje, se inscreve no canal, aqui vai ficar também o meu Instagram e vamos continuar aprendendo tudo sobre saúde da mulher. Tchau, tchau e até a próxima.